fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem de hoje. A mensagem está intitulada Mude sua maneira de pensar. Cambia tu maneira de pensar. Quero começar dizendo de que muitas vezes, em algumas igrejas, existe certo legalismo no sentido de que se você faz as coisas certas, Deus te ama e Deus te aprova. Se você não faz as coisas certas, pois Deus te castigará e em alguns extremos Ele apagará o seu nome do livro da vida. E quando você escuta isso, você entra em conflito, porque a sua mente e o seu espírito entram em contradição, entram em um conflito. O espírito te diz que Deus te ama apesar de tudo. Mas a mente te diz que não. Que Deus não te ama. Se você não faz as coisas certas, Deus não te ama. E isso é grave. Isso é grave porque quando sentimos que Deus nos deixou de amar, nós não temos mais desejos de orar, deixamos de buscar ao Senhor. Talvez dizemos, como vou orar? Não tenho nem cara para orar. Como posso pedir algo para o Senhor depois de tudo que eu fiz? Deus não quer nem me ver. E essa é uma mudança de mente que precisa acontecer em nós. Porque, caso contrário, se nós estivermos pensando, acreditando nisso, a nossa vida espiritual vai estar condicionada ao nosso comportamento. E o nosso comportamento sempre vai deixar muito que desejar. Porque conforme nós vamos crescendo na estatura da plenitude de Cristo, é igual que uma criança. A criança vai crescendo e vai fazendo mais e mais travessuras. Também nós vamos pecando sempre mais e mais se não temos um relacionamento certo com o Senhor. Mas tem o lado contrário. Tenho escutado vocês, eu tenho escutado aqueles que dizem, eu não tenho pecado. É verdade? Em verdade você não tem pecado? Eu diria, você já está pecando por hipócrita ou por falsa modéstia. Sempre nós estamos pecando de alguma forma. Então, a mente é uma força que influencia nossa vida. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a primeira parte. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. E é uma frase, eu acho, tremenda, magnífica, que vai definir a nossa caminhada na vida. Ou seja, não importa quantos encontros você teve com o Senhor, sua maneira de pensar vai determinar como será o resto da sua vida. A forma como você pensa vai determinar se você vai ter dinheiro ou não. Não tem a ver com a possibilidade de trabalho, não tem a ver com a possibilidade de talento. Sua maneira de pensar vai colocar diante de vocês grandes pessoas, grandes oportunidades, ou te fará viver uma vida miserável. A palavra diz que sua maneira de pensar fará com que você tenha relacionamento com Deus direto e fluido. Mas também você pode ter um relacionamento frio e apático. Sua forma de ver
a vida, sua forma de pensar. E não podemos pedir ao Senhor que mude a nossa maneira de pensar de uma forma instantânea, que mude a nossa mente. E é sobre isso que quero falar agora. Porque essa é uma das maiores falácias que nós carregamos ao dizer: Deus vai mudar minha mente. E não. O mudar a minha mente é uma tarefa que me corresponde, que nós temos que assumir como um exercício para poder mudar a nossa mente. E essa é uma das verdades mais importantes da Bíblia. Sim, Deus tem que nos ajudar a mudar a mente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz que nós temos que renovar a mente. E isso é um processo difícil. A maneira de pensar, ou mudar a mente. Olha o que Paulo escreve à igreja de Roma. Romanos capítulo 12, verso 2. Olha que vocês conhecem o versículo. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é a palavra clave aqui? A palavra-chave diz: transformai-vos no entendimento. E esta palavra grega, transformai-vos, deriva a nossa palavra portuguesa, metamorfose. Metamorfose, que é o processo pelo qual um verme tece um casulo, do qual depois sai a borboleta. Então, eu entendo isto por questão de lógica, que se alguém quer se transformar de um verme em alguém que pode voar, tem que mudar primeiro a sua mente. Porque se não muda a sua mente, você continuará sendo um verme. Ok? Tem que mudar a mente primeiro, tem que transformar a mente. Então, se você quer voar, tem que transformar a mente. Por quê? Porque Deus pode, por exemplo, te dar muito dinheiro. Quantos querem muito dinheiro? Amém? Deus pode te dar muito dinheiro e você continuar sendo miserável. Essa é a verdade. Porque tem muita gente com muito dinheiro no banco, mas não descansa. Vive estressado, morre estressado, com paradas cardíacas, com arritmias. Por quê? Porque não consegue aproveitar a vida. Então, rico não é quem mais tem, mas é sim quem menos precisa. Quem menos precisa. E quando você aprende a viajar leve, você vai dizer: não tenho tudo o que quero, mas aprendi a me contentar com tudo que tenho. Aprendi a me contentar com tudo que tenho. Não é muito, mas é o que Deus me deu para ser feliz. Se nós aprendemos a ser felizes com o que nós temos agora, quando Deus te abençoar, quando Deus acrescentar, você continuará sendo feliz. A partir daí, você muda sua mente e começa a construir a felicidade. Porque a Bíblia diz que da abundância do coração, o que fala? Estamos aqui? Vamos ao versículo. Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45. Diz: porque da abundância do seu coração fala a boca. O que está no seu coração vai sair através das suas palavras. Da abundância do coração. E falando do coração. O coração, para os hebreus, é a mente. Não é que o coração pensa. Porque se você quer ler o versículo literalmente, você poderia entender que o coração pensa. Não, o coração bate. É uma bomba que
justamente bombeia sangue para todo o corpo, mas se pensa com a mente. Se pensa com a mente. O que você pensa sobre si mesmo determina como você vai pensar sobre os outros. E isso eu quero deixar claro, e eu quero insistir nisso. Se você não se ama, eu já falei em uma mensagem anterior, se você não se ama, diz o Senhor, não pode amar aos outros. Você tem que aprender primeiramente a se amar a você mesmo, para poder depois amar as outras pessoas. Você não tem capacidade de amar aos outros se você não se gosta de si mesmo. Se você não está satisfeito consigo mesmo. Então, não estou pretendendo elevar a sua autoestima, mas curá-la com uma autoestima saudável, bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 3, o seguinte versículo que lemos anteriormente. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Então, o que é que nós temos que declarar? O que é que você tem que dizer? Este sou eu, com meus defeitos e com minhas virtudes. Temos que aprender a nos amar. Temos defeitos, todos nós temos defeitos, temos que aprender a aceitá-los. Mas também temos muitas virtudes. Temos que aprender a reconhecer que cada um de nós temos muitas virtudes. E esse pensamento saudável, positivo, vai te ajudar, por exemplo, a pregar, a compartilhar uma mensagem na reunião caseira, falar para outros de Cristo. Mas não só espiritualmente. Começar uma empresa, começar um relacionamento. Porque, falando de relacionamento, o que uma mulher ama num homem? E o contrário também, um homem que ama numa mulher. E isso também vai para os solteiros. Sabe o que ama? A segurança. A mulher vai amar a segurança no homem, e o homem também vai amar a segurança na mulher. Porque a insegurança se percebe na postura de alguém, no jeito de falar, no jeito de cumprimentar. Já te cumprimentaram como um peixe morto? Boa tarde. Te dão as pontas dos dedos. Sim? Pois são pessoas inseguras. Mas que bonito é quando alguém te pega toda a mão e te cumprimenta, boa tarde, olhando teus olhos. Essa é uma pessoa segura. Essa é uma pessoa com segurança. Deus te abençoe e tem um contato visual com você. Está segura de si mesmo. E essa segurança atrai. Essa segurança conquista. A palavra de Deus diz que você tem que mudar primeiro a mente para se posicionar e saber quem é você no Senhor. Você sabe quem é no Senhor? Lembremos de algo que não é pequeno, é grande. Nós somos tripartidos, diz a Bíblia. Olha o que Paulo escreve na igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está falando Paulo, que nós somos tripartidos. Dice, todo o vosso espírito e alma e corpo. E disso todos nós temos consciência desde que nascemos. Temos consciência de que temos um corpo. O bebê tem consciência de que é um corpo. Que tem um corpo. Já viram você os bebês pegando o dedo gordo do pé? Todas as crianças fazem.
Quando crescemos já nem conseguimos mais alcançar o pé. Mas somos conscientes que temos um corpo. Ainda que não, como adultos, não alcancemos a tocar o pé, nos tocamos e entendemos que temos um corpo. Sabemos que somos homem, que somos mulher, que somos altos, baixos, gordos, magros. Tudo nós sabemos disso. Se eu coloco a minha mão no seu ombro, você sabe que eu estou tocando você. Somos conscientes que temos um corpo. Da alma também. Por quê? Porque nós assistimos um filme emocionante, romântico, e choramos. Através das palavras de um pregador, nós podemos chorar ou rir. O riso, as emoções, o choro vem da alma. São os sentimentos da pessoa. Então, é fácil entender, reconhecer que eu tenho um corpo, que eu tenho uma alma. Por quê? Porque estamos constantemente em contato com eles. Se você faz um inventário mental, seu corpo te diz o que sente. Se está cansado, se está gripado, com dor de cabeça. Quem te dá essa informação? O corpo. A quem? Ao cérebro. E o cérebro, então, emite uma alerta a todo o seu corpo de que está doendo. Por exemplo, o sapato está apertando. Se o sapato está apertando e você tem um calo, a dor vem todo o seu corpo. O cérebro dispara aí um mal-estar para todo o seu corpo. E você fica com cara de sapato apertado. Não sei como é essa cara, mas... Também dá para revisar sua alma e saber como você se sente. É fácil saber se você está ferido, se você está triste, se você está angustiado, está exausto, está agitado, está deprimido, está apaixonado. Tem muitas pessoas que dá para ver na cara, no rosto, como você se está sentindo. Alguns dissimulam muito bem, mas no fundo, se você olha bem no profundo dos olhos, você vai entender como que está se sentindo a pessoa. Mas de forma alguma, por nenhum canal, você consegue acessar seu espírito naturalmente para poder saber como ele está. Você não sabe como está seu espírito. Seu corpo, você te toca. Sua alma, você chora, ri, está agitado, está triste, mas o seu espírito. Vou colocar assim para ser bem claro. A palavra, para você saber como está seu espírito, você tem que olhar a palavra. Tem que olhar a palavra, e a palavra diz que você é sacerdócio real. Geração eleita por Deus. Então você tem que olhar a palavra e crer pela fé o que a palavra diz de você, do seu espírito. Se você lê bem a palavra, a Bíblia não diz conforme você se senta. Se você hoje está feliz, então hoje você é sacerdócio real. Se amanhã você está triste, deprimido, você não é mais sacerdócio real. Não, a Bíblia não diz isso. Não diz se você acordou hoje deprimido, deixou de ser sacerdócio real, não. Você vira um mendigo do evangelho. Não, não é assim não. Deus diz, você é sacerdócio real. Insisto mais uma vez, para que isso fique na sua cabeça. Para saber como estou fisicamente, eu me olho no espelho.
Se quero saber como estou na alma, você pode fazer um balanço dos seus sentimentos, das suas raivas, do seu caráter. Mas para saber como está no seu espírito, como Deus me vê, tenho que ler a palavra de Deus e crer pela fé. Não que ela disse e crer pela fé o que ela disse, não que a minha mente disse que eu sou. Hasta aqui está claro? Estão entendendo? Pois bem, a mente é como uma comporta para o espírito. A mente pode liberar ou obstruir a passagem do poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque tudo passa pela mente. Tudo passa pela mente. Se a mente e a alma se unem contra o espírito, você nunca vai receber nada de Deus. Nunca vai receber nada de Deus. Porque você vai dizer, eu sou frio, eu sou apático, eu sou o mais carnal da igreja. Por quê? Porque tudo passa pela mente. Tudo passa pela mente e pela alma. Quantas pessoas oram muito, mas o seu coração e a sua alma não se transformam. Não se transformam. A mente é que tem que ser transformada. Por isso que Paulo disse isso em Romanos 12:2. Transformai-vos vosso entendimento, a sua mente. Então, se você coloca a mente e a alma em acordo com o Espírito, aí sim, o poder de Deus vai fluir sobre você, vai ser liberado na sua vida. Olha o que Paulo disse à igreja de Éfeso. Efésios, um versículo muito conhecido. Efésios 2, vamos ler do verso 7 ao 9. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Deixa ser aqui um alto. Deus decidiu enviar seu Filho, Jesus Cristo, mesmo que nós não merecêssemos. E pela graça somos salvos. Até aí todos entendemos? Sim? Pela graça somos salvos. Nós não merecemos, nem você nem eu, pagamos nada pela salvação. Só pela graça. Vamos continuar lendo. Coloca-me o versículo, por favor. Diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Estamos entendendo? Ou seja, você foi salvo pela graça de Deus, mas precisa crer nisso pela fé. Ok? Você é salvo pela graça. Jesus morreu na cruz. Ele pagou pelos seus pecados. Ele morreu no seu lugar. E a Bíblia diz que você é salvo. Mas isso eu tenho que acreditar através da fé. Só a graça não te salva. Só a graça não te salva. Só a fé também não te salva. É uma combinação das duas. Graça mais fé. Cada uma separada não pode te salvar. E talvez você possa perguntar, e isso que tem a ver comigo? Veja, a graça é algo que Deus derrama sobre toda a humanidade. Deus morreu na cruz pela humanidade, por todo o mundo. E a graça não é algo que você sente, é algo que quando entra no seu coração, você diz, entrou a graça. Não é assim não. Você precisa crer pela fé que a graça de Deus está sobre a sua vida.
Deixa eu colocar um exemplo. Quero te falar do sódio e o cloreto. Espanhol, cloruro. O sódio e o cloreto. Algo que se aprende em química, ainda eu lembro que aprendi isso na escola. São dois elementos, o sódio e o cloreto, que separadamente são venenosos. Se você tomar sódio, você morre. Se você tomar cloreto, você morre. Mas, se misturar o sódio com o cloreto, você obtém algo indispensável, que é o sal da cozinha. O sal da cozinha. O sal que usamos para temperar os nossos alimentos. E a graça e a fé é igual. A graça sem a fé não salva ninguém. A graça sozinha é venenosa. Porque vai te dizer, faça o que você quiser. Já Deus pagou pelos seus pecados. Já você é salvo. A graça sozinha é perigosa, é venenosa. E a fé sem graça, a fé sozinha, não serve. Não serve. Olha, já quantas pessoas dizem, eu tenho fé. A última coisa que se perde é a fé. Você pergunta para eles, fé em quê? É fé. E não sei, é fé. É crer pela fé que fui salvo pela graça. Esta combinação faz com que o mundo, seu mundo espiritual, se torne algo tangível. Ok? Vamos a outro exemplo com a Bíblia. Lembram vocês quando o exército da Síria cercou a Eliseu? E aí estava o seu servo, Geazi. E ele ficou com medo, porque lhe dizem, vão nos matar. Todo um exército sírio, cercando aí ao profeta e ao servo aí Geazi. E o que acontece? Ninguém podia salvá-los, a eles dois, contra todo um exército. E então Eliseu disse ao servo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Lembram vocês essa história? Isso Eliseu disse para Geazi. Agora, se você lê com atenção o passagem bíblico, a Bíblia não disse que Eliseu estava vendo coisa alguma. A Bíblia não diz que Eliseu estava em êxtase. Estou vendo algo. Não. Simplesmente, Eliseu disse para o seu servo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco. Ele deu sozinhos. Mais são os que estão conosco que os que estão com eles. E Eliseu, pela fé, naturalmente, ele disse para o servo, tranquilo. Mas são os que estão conosco dos que estão com eles. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Depois disso, o que disse? 2 Reis, capítulo 6, verso 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora, a verdade física e a verdade bíblica não coincidem aqui. Compreenda. Os anjos, o exército de Deus, não chegaram quando Geazi os viu, ou quando ele sentiu, não. Geazi simplesmente não estava consciente deles. Eles já estavam lá. Só que Geazi não estava consciente.
Ele estava morrendo de medo. Só quando Eliseu ora, dizendo: oh Deus, abre os olhos dele para que veja, foi que ele começou a ver os anjos. Agora, pelo outro lado, Eliseu também não estava vendo nada. Ele estava crendo. Ele estava crendo. Eu pergunto, quem era mais espiritual dos dois? Quem ia sair primeiro pelas igrejas, contando o testemunho de que viu anjos? Possivelmente Geazi. Possivelmente Geazi. E o outro, o que disse? Abra os olhos deste para que veja. O outro creu sem ver. E que diz a Bíblia? Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ter que ver. Que não precisa ter os olhos abertos. A Bíblia diz que é pela fé que cremos. É pela fé que somos salvos pela graça de Deus. É a fé que ativa o sobrenatural nas nossas vidas, que faz, que abre os nossos olhos. Eu tenho contado algumas vezes, eu acho que sim, mas já me disseram várias vezes que enquanto eu estava pregando, viram anjos ao meu lado. Eu nunca os vi, mas precisei crer pela fé, simplesmente. Temos que crer pela fé. A fé ativa o sobrenatural em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pergunto, os milagres são sobrenaturais? Moshi moshi, estamos aqui? São. Os milagres são sobrenaturais. Mas o medo também é algo que vem sobrenaturalmente de parte do inimigo. Ok? O medo é algo que vem sobrenaturalmente de parte do inimigo. O que abre a porta para a segurança, para a tranquilidade de que você está nas mãos de Deus. O que abre as portas para o medo, sabe o que é? É a fé. É a fé. Dependendo onde está focada essa fé. Se você tem fé que vai adoecer, vai adoecer. Vai adoecer. Se você está declarando sempre isso, vai acontecer isso. Se você tem fé que tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. Porque sim, falamos que as nossas palavras têm poder, mas é a fé. É a fé das coisas que nós estamos declarando, que nós estamos falando. É como uma pessoa vem e diz: pastor, ore por mim. Você ora pela pessoa, ore por mim por cura, e a pessoa não se cura. Então depois a pessoa diz: eu sabia que não ia me curar. Não, isso é a sua fé. Essa é a sua fé. A fé pode ativar uma coisa ou pode ativar a outra coisa. Vejam a importância da fé em nossas vidas. Você entra num avião e você começa a dizer: vai cair, tantos acidentes. E entra numa turbulência e você entra em pânico. Mas se você disser: não vai cair, porque eu tenho um propósito que cumprir nesta terra, é totalmente diferente. É a sua fé ativando uma coisa ou ativando o outro. As promessas de Deus nas nossas vidas, tudo se crê pela fé. Assim é a salvação, irmãos. Assim é a salvação. Não porque você se comporta bem ou não se comporta bem.
Não porque você vem todas as semanas à igreja ou não vem, deveria vir. Mas isso não é o requisito para você ser salvo. Não é que Deus me salvou, mas Deus sabia que eu iria cometer pecados. Deus já sabia que você ia pecar. Deus já sabia que você tinha erros. Vou colocar assim mais grande para fazê-lo pior. Deus já sabia que você tinha essa mente maquiavélica e distorcida. Ok? Mas Deus, sabendo isso mesmo, Ele morreu por você na cruz. Porque o amor dele por você é muito mais grande do que tudo o que nós possamos fazer. Vou orar, sim. Vou me arrepender também. Vou tentar viver uma vida para agradá-lo. Amém. Mas isso não significa que eu perdi a salvação. Você não perde a salvação. Porque se você perder a salvação, a obra da cruz não está completa. A obra da cruz não está completa e muitos se agarram disso para manipular as pessoas. Nós temos que crer pela fé que somos salvos, como diz, como ensina a palavra de Deus. Cristo me salvou. Cristo me salvou pela fé. Pela fé vou crer. Não importa o que sinta a minha alma, o que sinta o meu espírito. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do diabo, escuta este versículo, Tiago, capítulo 4, verso 7. O que diz a Bíblia? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos lido 1000 vezes este versículo. Talvez conhecemos ainda de cor este versículo. O que diz o versículo aqui realmente? Vamos colocar mais uma vez o versículo para que os irmãos possam ler. Este versículo não está dizendo que você pode pedir a Deus que repreenda o diabo por você. Não diz isso. Diz que o diabo foge de você. Não diz que foge de Deus. De Deus já fugiu faz muito tempo. Já Deus o venceu na cruz do Calvário. Agora diz que agora foge de ti. Estão entendendo? O diabo foge de você. Ele não está sobre você, ele foge de você. Você não tem medo do diabo, ele tem medo de você. O problema é que ele te engana. Ele te engana e você tem medo. Eu lembro que uma vez eu pedi para uma pessoa fazer uma libertação de alguém que estava possuído. E a pessoa teve medo. Não, e se o diabo me pega? A Bíblia diz que o diabo tem medo de você. Por quê? Porque você tem autoridade delegada de parte de Deus. Alguém tem que crer nisso e dizer amém, irmãos. Você tem autoridade delegada de parte de Deus. E o diabo, disse o versículo, que ele foge de você. Ele foge de você. Então, este é o mundo espiritual. Entender que Cristo já foi na cruz, Ele completou a sua obra e Ele disse, está consumado. E não disse, está consumado. Ele desde a cruz, Ele grita, Ele brama, está consumado. A sua obra lá na cruz foi completada. Ele disse, a partir de agora, a autoridade é dada ao meu povo, aos meus filhos, à minha igreja.
autoridade de parte de Deus. E diz, resistir ao diabo. Que é o que Jesus fala para seus discípulos. Ele disse, ide e expulsai os demônios. Jesus não disse para eles, ide, e se fossem muitos os demônios, e se forem legiões, tomem cuidado. Não. Jesus nunca disse isso para eles. Ide e expulsai os demônios. Curem toda a enfermidade. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo, usem a autoridade que eu tenho dado para vocês. Usem a autoridade. E isso que o Senhor disse para nós. Mateus capítulo 10, versos 7 ao 8. Mateus 10, verso 7. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpiai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O que acrescentamos aqui? O que vimos hoje. Que recebemos de graça e cremos pela fé. Recebemos de graça e cremos pela fé. Não crê? Então perde o poder. Se você não crer o que a Bíblia diz, você perde o poder. Por mais graça que você tenha em cima de você. Graça sem poder não funciona. Sódio e cloreto. Separados, morre a pessoa. Juntos, é um elemento que usamos todos os dias. Graça com fé tem que estar juntos para nos acreditar o que a Bíblia diz de nós. E algo interessante. ¿Me puedes colocar mais uma vez o versículo, por favor? Dice, verso 8. Curai os enfermos. Curai os enfermos. Não disse, orem pelos enfermos. E há uma diferença sutil. Mas é o segredo. É o segredo. E talvez você possa dizer, como vou saber, pastor, me ajuda a crer que eu tenho essa autoridade. Bom, eu não posso te ajudar a que você possa ter a crer que você tem essa autoridade, mas o Senhor disse o seguinte, João 15, verso 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Você não pode curar os doentes. É através do poder do Senhor. Sem Jesus, sem a graça, você e eu não somos ninguém. Não somos nada. Por mim mesmo, eu não posso curar nenhum mosquito. Mas quando meu espírito nasce de novo, quando o teu espírito nasce de novo, Deus coloca seu poder no seu interior, no meu interior. E você não precisa orar cada vez que precisa usar esse poder. E talvez você me pergunte, e como sei que tenho essa autoridade? Se eu oro pouco, se tenho um mau caráter, tenho um caráter ruim, pastor. Se sou assim como eu sou, é graça. É graça. Você não merecia, eu não mereço, mas é pela fé. Me entendem? É pela fé. Você tem que crer que a graça te alcançou. Temos uma música que diz isso. A sua graça me alcançou. Sim, a graça de Deus te alcançou. Crer pela fé que essa autoridade está sobre você.
Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é por quem Deus enviou seu Filho unigênito para morrer nessa cruz, para dar sua vida por você, porque Deus amou você tanto. Deus amou você tanto. Mais uma vez, quer dizer, Efésios, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que Deus diz em Salmo 89, verso 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O que Deus falou, o que Deus disse, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quando uma pessoa quer quebrar contratos, por exemplo, um contrato matrimonial, vai e contratam advogados, mas Deus nunca quebra a sua palavra. Veja um exemplo de Pedro. Pedro traiu o Senhor. O negou 3 vezes. Mas depois, poucos dias depois, ele disse para um enfermo, olha para nós. E o homem olha para Pedro, esperando aí receber algo. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Isso te dou. Levanta-te e anda. Sim? Vejam que autoridade. Vejam que autoridade. O que aconteceu com Pedro? Se dias antes ele estava negando e amaldiçoando ao Senhor, como agora ele disse, o que tenho te dou. Em quanto tempo Pedro se consagrou? Em que monte ele foi a orar para ir eu também? Que retiro espiritual ele assistiu? A qual congresso profético ele pagou um monte de dinheiro ali para assistir? Que burro ungiu a ele? Como pode ser que há poucos dias atrás ele negava o Senhor e agora ele disse, o que tenho eu te dou. Para mim, essa é a oração mais magnífica que eu posso encontrar na nova dispensação da graça. Você não vai encontrar outra oração como essa oração de Pedro, simples, direta, pragmática, inusual, pontual. O que tenho, te dou, levanta-te. Pero na hora, não faz uma oração de 5, 10, 15 minutos. Pero não jejua, não. Apenas disse, o que tenho, te dou. Que segurança tinha Pedro, irmãos. A plenitude do Espírito Santo que antes ele não tinha. Então, o que te dá o Espírito Santo? O Espírito Santo transforma com a mesma autoridade que Jesus tem. Por isso que o versículo que nós limos agora, separados de mim, nada podeis fazer. Mas comigo, disse Jesus, a mesma autoridade. Você tem a mesma autoridade, o poder da ressurreição que operou em Jesus, opera agora em você. E temos que acreditar, temos que crer nisso, meus queridos irmãos. Porque talvez, eu sei que você está pensando aí, mas não sei se opera em mim, pastor. Eu não sou nem adivino, nem profeta, nem nada, mas eu sei que você está pensando isso. Não sei se opera em mim, pastor. Volto então ao início da mensagem. Por que você acha que quando se sente pecador, o poder de Deus vai embora? E quando você se sente santo nas alturas,
o poder de Deus volta. Não é assim. Não é errático. A autoridade de Deus foi colocada sobre você. De fato. Não tenho mais tempo agora para ir mais profundo, mas isso fica para outra mensagem. Lembre-se desta palavra. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Na versão internacional. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que Deus te dá é irrevogável. E se você não entende o significado desta palavra, irrevogável significa que não pode ser mudado, que não pode ser revertido, que não pode ser anulado. Os dons e o chamado de Deus não se podem anular, não podem ser revertidos. Talvez você não tenha se perguntado como às vezes nós conhecemos homens ou mulheres de Deus. Não estou falando necessariamente de pastores. Homens ou mulheres de Deus com um caráter podre, com problemas pessoais terríveis. E Deus usa eles de uma maneira incrível. E você pensa, que deve ser muito espiritual. Não. Deve ser que essa pessoa entendeu que, separado de Cristo, nada pode fazer. Nada podemos fazer. Mas com Cristo, toda a autoridade delegada por Deus para seus filhos, para sua igreja, não nos é dada. Essa autoridade não muda. Não muda. Deus disse que Ele não é filho de homem para mentir e para se arrepender. Se Deus te salvou, se Deus colocou a sua graça sobre a tua vida, Deus sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos fazer coisas que não são corretas. Mas mesmo assim, Ele escolheu você para colocar a sua graça, para salvar você. Mas não simplesmente para dizer eu sou salvo, quando eu morrer vou na presença de Deus. Mas Deus te deu uma autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para fazer milagres. Jesus disse que fariam milagres ainda maiores do que Jesus fez. Mas lembra, graça sem fé não presta. Temos que crer, temos que acreditar. Eu pergunto, alguém acredita nesta palavra? Alguém acredita nesta palavra? Amém? Fique em pé e vamos a orar. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque a Tua salvação, primeiramente, não é como nós nos sentimos, que se estamos santos, que estamos fazendo as coisas certas, Tu nos amas. E que quando, Senhor, pecamos e não fazemos as coisas corretas, Tu nos deixas de amar. E ainda apagas o nosso nome do livro da vida. Oh, Senhor, obrigado porque não é assim.
porque o teu amor para conosco, Senhor, perdura para sempre. Porque nos escolhiste, Senhor, desde antes da fundação do mundo. E nos resta, Senhor, acreditar essa graça através da fé. Senhor, tu sabias desde antes, Senhor, da fundação do mundo, desde antes de nos chamar para ser teus filhos, que nós iríamos pecar. Que teríamos dias, Senhor, tristes, abatidos, derrotados. Que teríamos dias, Senhor, que talvez esqueceríamos que somos cristãos e sairão de nossas bocas palavras que não deveriam sair de um cristão, atitudes que não deveríamos fazer. Mas mesmo assim, Senhor, tu escolhiste, Senhor, nos salvar. Nos ajuda, Senhor, a crer, a ativar a fé, Senhor, nessa graça que tu colocaste sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que tens nos entregado, Senhor, a tua autoridade para fazer a tua obra, para falar de Jesus, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para entender que nós podemos fazer frente ao diabo, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele tem medo de nós, porque não está olhando para nós, está olhando quem está detrás de nós. O leão de Judá, aquele que se levantou dentre os mortos, aquele que venceu ao diabo na cruz. Por isso que o diabo fuge. Mas nos ajuda, Deus, a entender que temos essa autoridade e poder colocar em prática. E por isso, Senhor, que nesta tarde te pedimos, abre o nosso entendimento. Transforma, Senhor, as nossas mentes. Muda, Senhor, a maneira de pensar e saber e entender, Senhor, quem nós somos em Cristo Jesus. E agora, Senhor, nos rendemos a Ti, porque sim, ó Deus, apesar dos nossos pecados, somos salvos. Apesar, Senhor, de ser como Pedro, que ontem te negamos e fizemos coisas erradas, hoje podemos usar a autoridade tua e falar: o que tenho te dou, levanta-te. Por isso, Deus, rendemos as nossas vidas diante de ti, em uma atitude, Deus, de consagração, de humildade, de saber, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Obrigado, Deus, pela tua palavra nesta tarde. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas.
Apláudanos al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.